Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram 13 veículos envolvidos nos 2 acidentes. O intervalo entre os registros foi de 3 horas. De uma forma inusitada, as 2 ocorrências foram registradas no mesmo local, fazendo com que um acidente ocasionasse o outro. 2 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. A maior parte delas depois que um caminhão desceu desgovernado e bateu nos carros parados. O motorista do caminhão causador do segundo acidente, temendo retaliação, evadiu do local e veio sentido a Teoflotone. Ele se apresentou no posto da Polícia Rodoviária Federal e disse aos policiais que teria descido a serra de Tambacuri sem freios, quando deparou com a pista interditada. O motorista recebeu voz de prisão da delegada de Tambacuri e se encontra recolhido no presídio daquele município. Esse motorista, após o acidente, ele foi preso, porque antes de acontecer o acidente, ele havia parado num posto de gasolina a uns 12 quilômetros antes e havia comentado com um amigo dele que o seu veículo estaria sem freio, e pediu a opinião do amigo dele que achava se deveria descer a serra, do quilômetro 305 ou não. O amigo aconselhou a não descer. Mesmo assim, ele insistiu e desceu essa serra. Só que ele não contava que havia um acidente a 2 quilômetros no final da serra, um acidente. Resultado, ele desceu essa serra sem freios, deparou com um local onde havia acontecido um acidente. A polícia rodoviária estava no local, o local devidamente sinalizado, onde havia guinchos trabalhando para a remoção dos veículos envolvidos nesse primeiro acidente. E ele, como desceu sem freio, ele envolveu num segundo acidente, inclusive bateu num veículo que estava sendo removido em decorrência do primeiro acidente e envolveu mais 10 veículos nesse segundo acidente. Ele colidiu na traseira de uns automóveis, arremessando esses automóveis um acima do outro, e colidiu com os demais veículos estacionados. Pessoas que estavam ali ficaram feridas, inclusive nesse segundo acidente, resultando em uma vítima fatal. Isso, em decorrência desse primeiro acidente, havia uma certa aglomeração de pessoas, as pessoas curiosas, e de pessoas também que estavam retidas, os seus veículos estavam retidos na fila devido à pista parcialmente interditada, e onde aconteceu o falecimento de uma dessas pessoas envolvidas, que estava fora do seu veículo, estava observando a retirada dos veículos envolvidos no primeiro acidente. Esse veículo desgovernado passou por cima desse pedestre. A princípio, esse motorista, por ter sido preso, vai ser responsabilizado por todos estes danos. Ele foi preso de imediato porque ele mesmo confessou que sabia da situação do seu veículo, sabia desse problema mecânico e mesmo assim ele assumiu o risco e desceu. Então ele foi conduzido para a delegacia aqui de Tambacuri, onde a delegada deu prisão em flagrante dele. É sempre um problema a questão dos curiosos quando nos registros de acidentes ao longo da rodovia? É comum em todo acidente na rodovia as pessoas ter a certa curiosidade, inclusive pessoas acabam parando seus veículos às margens da rodovia para verificar a situação, assim, curioso mesmo. Infelizmente isso acontece em todo acidente, é uma situação perigosa, traz muito risco, tanto para as pessoas que estão trabalhando no local, os guincheiros, a polícia rodoviária, e para esses pedestres também, essas pessoas curiosas.